Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre macOS. E pessoal, o vídeo de hoje tem o apoio da IBM. Eles pediram para contar para vocês que a maratona Behind the Code está com as suas inscrições quase encerrando. Então no primeiro link aqui da descrição você pode clicar e conferir um pouco mais a respeito desse evento magnífico. E para você que não conhece, a maratona Behind the Code é um evento recorrente até da IBM que promove o desenvolvimento de novos talentos no ramo de tecnologia. Existem diversos desafios que os participantes são convidados a superar envolvendo tecnologia de ponta como inteligência artificial, IoT e Cloud Computing. E o lado legal é que mesmo que você não tenha muito conhecimento nesse tipo de coisa, a própria estrutura da maratona ajuda você a superar esses desafios. Existem pessoas que vão te ajudar e te dar todo o conhecimento básico que você precisa em relação a essas coisas para poder superar cada uma das atividades. São 8 desafios ao todo nesse início aqui, 2 por final de semana. E olha só que legal, os 100 desenvolvedores que se destacarem nessa primeira etapa vão ser levados para um resort no México e desses 100, os 5 que se destacarem serão levados para uma imersão em Tel Aviv. A inscrição é totalmente gratuita e os primeiros desafios são todos online, então não tem motivo para você não participar. Corre lá, primeiro link aqui na descrição porque o tempo está acabando. Vocês devem lembrar que há alguns dias atrás, aí acho que passou uma semana, 2 talvez, eu fiz um vídeo mostrando um aplicativo em Snap chamado Sosumi. É um aplicativo bem legal que basicamente configura aí toda uma máquina virtual para você rodar um macOS no seu PC com Linux utilizando o KVM. Muito bacana, várias pessoas mencionaram que o desempenho foi completamente tolerável aí para fazer as atividades que elas precisavam, mexer com Xcode, etc. E hoje então a gente vai aproveitar que nós temos essa facilidade de rodar o macOS numa máquina virtual para fazer o que vocês pediram naquele vídeo, que é conhecer um pouco mais do sistema. Muitas vezes as pessoas não sabem como o macOS é, como ele se porta, como ele funciona, simplesmente por não ter acesso a um dos computadores da Apple, que de fato tem um valor elevado, especialmente aqui no Brasil. Então que tal a gente fazer uma daquelas reviews meio que raízes, assim, do mesmo jeito que a gente faz com distribuições Linux, interfaces diferentes, só que dessa vez com o macOS para você conhecer um pouco melhor. Vamos lá? Beleza, pessoal, eu tô aqui na minha tela de login. O processo de instalação do macOS é um pouco diferente do que o processo de instalação de uma distro Linux. Não é tão intuitivo, até eu diria, quanto de uma distro Linux, até porque a maior parte das pessoas que tem contato com o macOS, na verdade, já vem com ele pré-instalado, né? Pega no MacBook ou no Mac Pro ou qualquer coisa do tipo. O processo de instalação, então, do macOS vai acabar lembrando muito mais um processo de restauração do sistema do que de instalação propriamente dito, porque você precisa abrir o utilitário de disco, dizer aonde você quer restaurar a imagem do macOS, etc. Mas uma vez que tudo está pronto, a gente chega aqui até a tela de login, que lembra muito a tela de login de qualquer outro sistema operacional. Tem alguns temas até do LightDM que são basicamente a mesma coisa, que deixam igualzinho se você quiser. Temos 3 botões aqui embaixo, o botão de repouso, que seria o botão de suspender, basicamente, reiniciar, desligar. Aqui em cima a gente tem o nosso teclado, ao lado a gente tem aqui o nosso relógio, nome de usuário, a imagem do usuário e aqui o nosso campo de senha, onde tem essa dica aqui, onde você pode colocar a dica de senha, que é uma senha de qualidade, inclusive. Aqui você já deve ter percebido, talvez sim, talvez não, um dos recursos padrões do macOS, que é quando você balança o mouse, ele fica maior. É uma forma de você localizar onde ele está facilmente. É um detalhe muito peculiar e curioso que eu acho bem bacana. Então vamos lá. Está carregando aqui a área de trabalho, como você pode ver, ele já começou com uma pastinha aberta. Isso aqui acontece porque o macOS tem um comportamento parecido com uma das opções que você tem no KDE, por exemplo, que é de deixar o sistema já como ele estava, como se ele tivesse simplesmente hibernado. Então quando você liga o computador de novo, ele vai abrir as aplicações exatamente como você tinha deixado, fazendo com que você possa continuar o seu trabalho sem precisar abrir os aplicativos diretamente. Tem como mudar esse comportamento aí se você quiser. Particularmente eu nem gosto tanto, mas esse é o comportamento padrão. Por enquanto, então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho para fechar. A gente vai falar mais disso. Prepara a pipoca e o café porque o vídeo vai ser longo e bem detalhado. Olhe para a área de trabalho aqui do macOS. Você já vai ver algumas coisas que são bem legais
mas talvez sejam menos impressionantes para você que já se acostumou com Linux, né? Tem algumas coisas que são parecidas nesse sentido. A área de trabalho, ela é composta dessa barra superior, que tem alguns menus aqui em cima, que são os menus globais, algo semelhante ao que o pessoal da Canonical fez no Unity há algum tempo atrás, algo que, de novo, você tem de uma forma bem integrada no KDE e algumas outras interfaces, tem plugins que você pode fazer esse tipo de coisa também. Aqui em cima você tem o logo da Apple, esse menuzinho aqui vai te mostrar o sobre este Mac, que vai dar algumas informações a respeito do sistema. Repara no design, como ele funciona. Então aqui a gente tem o hardware, aqui a gente tem informações sobre o monitor, aqui a gente tem informações a respeito do armazenamento, aqui você teria suporte em relação aos recursos do macOS ou ao próprio Mac que você supostamente está rodando, né? Não é o caso aqui. E também aqui você tem o Apple Care, que é um serviço da Apple que você poderia assinar, por exemplo, se quisesse. Além disso, você tem outras opções, como acessar diretamente aqui a App Store, preferências do sistema, tem alguns atalhos, itens recentes que você abriu, incluindo aplicativos, e toda aquela parte de energia, de reiniciar, de desligar, etc., bloquear a tela, enfim. E aqui em cima você vai ter menus de acordo com o aplicativo que estiver aberto. Se eu abrir o navegador de internet, que é o Safari, a gente já fala mais dele, você vai ver que o nome do aplicativo aparece aqui em cima e os menus dele aparecem aqui também, beleza? Então é um comportamento bem Unity, né? Como você tinha visto, mas é algo que tem no macOS há muito tempo. Nessa mesma barra superior, além desses elementos aqui, do lado de cá, na direita, você vai ter um ícone que você pode selecionar o layout do seu teclado. Esse ícone aqui talvez ele não estivesse aparecendo se não estivesse rodando em máquina virtual. Aqui a gente também tem o calendário, onde você pode mudar até para um relógio analógico. Eu acho meio esquisito, mas dá para você fazer isso. E também tem algumas preferências de data e hora que vão abrir aqui embaixo o painel de controle. E a gente vai explorar ele mais daqui a pouquinho. Ao lado você tem esse ícone de lupa que busca o Spotlight. O Spotlight ele pode ser lançado pelas teclas de atalho Command e espaço, que no caso aqui do meu PC com Linux, com teclado de Windows, seria a tecla Windows mais espaço. Você puxa ele e você pode buscar por arquivos, por aplicativos. Por exemplo, você pode escrever Safari, ele vai trazer aqui. Ele vai trazer outras coisas, como por exemplo a definição, né? Safari, por exemplo, um dicionário. Tem também aqui filmes, ele vai buscar em um monte de lugares diferentes, ele consegue buscar na internet. Tem outros aplicativos que as pessoas gostam de utilizar, quem usa Mac, por exemplo o Alfred, se eu não me engano, é uma opção interessante. Mas a gente não vai falar disso aqui, vamos nos manter do que tem no próprio macOS por padrão. Ao lado, esse ícone é o ícone da Siri. Ela não está disponível dentro da máquina virtual, porque eu acredito que a gente não tem alguns recursos, tipo o microfone aqui no caso, mas seria o seu assistente pessoal de voz, o mesmo que você tem aí no seu iPhone, beleza? E por último, aqui do lado, esse íconezinho abre essa barra lateral, que aí para você ver um pouco melhor eu vou vir do lado de cá, né? Onde você tem as suas notificações, você pode ter os eventos do seu calendário, você pode ter a previsão do tempo e tem algumas coisas que vêm por padrão, como o índice de bolsa de valores e tal, porque a galera do Mac é investidora geralmente, né? Aqui embaixo você pode editar essas colunas, lembrando que esse aqui é o macOS Catalina, vai ter uma versão nova, esse Big Sur. Basicamente tem as mesmas funcionalidades, mas tem um layout um pouco diferente, o design um pouco diferente. A gente já falou dele, inclusive, num podcast. Você tem aqui um ícone que vai abrir as configurações especificamente do que vai aparecer em notificações. E você pode configurar aplicativo por aplicativo. O Elementary OS, o próprio GNOME tem esse tipo de coisa também, de uma forma um pouco diferente. Aliás, conforme você for explorando aqui o macOS, conforme a gente for vendo os aplicativos que ele traz, você vai ver que muita coisa que você vê no GNOME, por exemplo, tem um pouco de inspiração exatamente aqui no Mac. E eu diria até que vice-versa esse ponto, né? A gente vê algumas coisas que a Apple faz que lembra muito o GNOME. O próprio Safari lembra muito o GNOME Web, né? O Epiphany, se você for ver. Até o tipo dos ícones, a posição das coisas, o lance de você usar headbar é uma coisa que o macOS usava antes do GNOME, por exemplo. Eu vou minimizar aqui o aplicativo e a gente vai falar um pouco da dock aqui de baixo. É provavelmente o elemento mais proeminente da interface do macOS, o que faz ele ser facilmente reconhecido em outros lugares. Essa dock aqui, ela tem várias funcionalidades, ela é bem completa e funciona de um jeito bem interessante. Muitas vezes as pessoas até não gostam muito do padrão, mas o que a gente tem aqui é o seguinte: o Finder é o equivalente ao gerenciador de arquivos
que você tem aí no Windows, né? O Windows Explorer, ou o Nautilus no GNOME, ou o Dolphin no KDE e assim por diante. É por aqui que você vai organizar os seus arquivos, copiar os seus arquivos, organizar suas fotos. E ele é um cara que está sempre rodando, não tem como você fechar o Finder, porque o macOS precisa dele. É ele também que provê aqui a integração com a área de trabalho, e você vai ver que tem algumas integrações com outros produtos da Apple, como o iPad, o iPhone aqui. Você tem opções de organização, né? Você pode usar em conjuntos, alterar o fundo da mesa, seria trocar a área de trabalho. O macOS chama o desktop de mesa, né? Mesa de trabalho e tal, tem essa tradução. Então é bem comum das pessoas se confundirem em relação a isso. A gente pode criar pastas desse jeito, pôr algum nome aqui, etc. Muito simples, dá 2 cliques, ela abre, fecha e vê que a animação é em cima do próprio ícone, é uma coisa bem interessante. Existe essa opção aqui que muita gente vai gostar também, que é usar conjuntos, ó. E aí ele organiza automaticamente aqui os seus arquivos, é uma coisa que o Deepin tem recentemente. Ele é mais impressionante quando você tem um monte de imagens, por exemplo, você pode usar pilhas de arquivos, etc. Eu vou deletar aqui, você pode apagar enviando para a lixeira clicando com o botão direito ou então arrastando direto aqui para baixo. Para o lixo funciona de uma boa também. O segundo ícone aqui no Launcher é o Launchpad, que seria equivalente ao menu do sistema. Ele tem esse blur bonitão. Lembrando que parte do visual do macOS está um pouquinho pior do que o normal nessa minha demonstração, porque eu estou utilizando justamente uma máquina virtual. Ele poderia ser melhor, mas aqui a gente tem basicamente todos os outros aplicativos. Aqui tem umas pastinhas, deu uma engasgadinha aqui, mas tranquila por causa da VM justamente. Ou seja, ele organiza de um jeito parecido do GNOME, se você for ver. Ou seria o GNOME que organiza de um jeito parecido do macOS, eu não sei. Mas aqui você consegue ver todos os aplicativos que já vem com o sistema. E é bem pouca coisa. O macOS é um sistema operacional relativamente enxuto, se você for ver. A maior parte das coisas que você tem aqui são serviços da Apple, em grande parte. Não são nem utilitários do sistema necessariamente. Alguns deles são efetivamente serviços da Apple. Você tem a App Store, que a gente vai ver logo mais para você baixar aplicativos. O Safari, que é o navegador, o aplicativo de e-mail, o aplicativo de contatos, calendário, lembretes, notas, a gente vai abrir eles aqui embaixo também, FaceTime, mensagens, mapas, o buscar o seu Mac, né? O Photobooth, o aplicativo de fotos, o aplicativo de pré-visualização, que é só pressionar a barra de espaço no Finder para ele mostrar, o Apple Music, podcasts, Apple TV, o gravador de som, aplicativo da bolsa, aplicativo de livros, dicionário, calculadora, Home, que é para você controlar os seus dispositivos dentro da sua casa, a Siri, o Mission Control, que na verdade é uma aba aqui onde você pode criar áreas de trabalho virtuais aqui em cima. A galera do Linux conhece isso muito bem. No Windows a gente teve esse acréscimo há relativamente pouco tempo, se você for comparar. Existe uma tecla de atalho também para você usar o Mission Control. O aplicativo de preferências do sistema, e aqui em outros você vai ter, depois da travadinha básica, o QuickTime Player, um editor de texto, o Grapher, o Time Machine, o catálogo de fontes, alguns joguinhos aqui, também utilitário de discos, configuração de áudio e MIDI, um medidor de cor. macOS tem bem esse viés de criação e tal, é uma coisa que as pessoas costumam gostar. O monitor de atividade é o nosso monitor do sistema. Ele consegue mostrar pra gente aqui quanto de memória o sistema está utilizando, processos e tal. Você vai ver que ele está utilizando 2.74 GB de RAM, de 4 GB que eu tenho aqui para essa máquina, o que é bastante. Se você for comparar aí com o próprio Windows, até é bastante. Com Linux, então, nem se fala, né? As pessoas às vezes reclamam esquecendo que os tempos mudaram. A gente tem muito mais memória e as aplicações agora acabam utilizando bem mais memória. Dentro do macOS isso não costuma fazer muita diferença, porque ele sabe fazer esse manuseio do mesmo jeito que o Linux e o Windows conseguem manusear a sua memória de um jeito que, mesmo que ela esteja cheia, você consiga usar o sistema sem travar, certo? Aqui qualquer tipo de engasgo é devido à falta de aceleração gráfica que eu tenho dentro da VM, muito provavelmente. E o monitor do sistema mostra aqui os processos, consumo por CPU, os processos por memória, processos por energia. Você consegue ver aqui os processos utilizando disco e os processos utilizando alguma coisa relacionada à rede. Da mesma forma, você consegue ter informações aqui embaixo que vão mudando de acordo com a aba que você está, para ver, por exemplo, quantos pacotes você fez de download, upload, etc. Que tipo de dado está trafegando por ali. Agora que eu estou com esse monitor do sistema aberto, vamos prestar atenção num detalhe. Quando você fecha, clicando no X, ele não realmente fecha. Repara que o íconezinho aqui na barra embaixo continua
igual. Isso faz com que o programa continue na memória, ele simplesmente vai esconder de você. É equivalente a minimizar, na verdade, mas com uma diferença. Se você clicar no minimizar, ele vai jogar a janela aqui ao lado por padrão com esse efeito aí. Se você clicar no fechar, ele vai voltar para o próprio aplicativo e quando você abre de novo, ele continua da onde você parou. É um comportamento que dá para ser alterado, como eu falei, mas esse é o comportamento padrão do macOS e muitas vezes as pessoas se confundem. Do mesmo jeito, quando você dá um maximizar, ele vai acabar utilizando aqui grande parte da sua tela, quando for possível, especialmente quando é um aplicativo que consegue tomar conta da sua tela cheia. Vou minimizar aqui o meu monitor do sistema, a gente pode puxar o Finder, repara o que acontece quando você maximiza. Ele escondeu a dock, escondeu a barra de cima também, dando todo o espaço do seu monitor para você. Isso aqui pode ser algo não tão legal se você for ver, porque some com as suas notificações e tal. Quando você levar o seu mouse para cima, isso acontece. Ele vai trazer de volta aqui aquelas opções, você pode desmaximizar dessa forma. Se você quiser fechar uma aplicação como o Safari efetivamente, para não deixar ele rodando na sua memória, clica com o botão direito e clica em encerrar. Command e Q também fecharia ele dessa forma, tem teclas de atalho para praticamente tudo. Aqui a gente tem um aplicativo de e-mail, então, já que vocês já viram um navegador. A Apple, diferente do Google ou da Microsoft, não tem interesse que você utilize um buscador específico, então eles não vendem anúncios dessa forma e nem forçam um navegador deles. Ao contrário disso, eles tentaram focar um pouco mais na parte de segurança, de rastreamento e coisas desse tipo. Não é um navegador incrível, sensacional, mas ele funciona muito bem no Mac, na minha opinião. Eu acho um pouco esquisito você falar em privacidade, etc., sem ser open source, sinceramente. Mas essa é um pouco da proposta que eles têm ali. Aqui você tem o gerenciador de e-mail, então você pode logar com o seu Gmail ou qualquer outra conta. Tá vendo aqui? Você vai abrir o navegador para fazer login. Ele tem um visual que lembra muito o Jira, que a galera do Linux provavelmente conhece. Então aqui, por aqui, você consegue gerenciar os seus e-mails. Eu vou fechar ele desse jeito aqui também. Você tem o famoso FaceTime, mais um recurso da Apple integrado com os iPhones e tal, que vai lembrar um Google Meet da vida ou qualquer outro serviço do tipo para você conversar com as pessoas. O iMessage também, mais uma integração. Eu estava assistindo um vídeo recentemente da Sarah Ditch, eu não sei se algum de vocês conhece. Ela mencionava que gostava do aplicativo de mensagens porque permitia que enviava vários arquivos em lote e tal. Enfim, é legal, é integrado com o sistema, já é da Apple, mas qualquer Telegram da vida faria a mesma coisa, sabe? É uma coisa que já vem junto e que sugere que você utilize e você fique dentro desse ecossistema da Apple. Você também tem o Apple Maps. Eu acredito que o mapa ele esteja com problemas, assim, se eu colocar 2D talvez ele apareça, né? Isso aqui, ignorem esse bug aqui, que é provavelmente por causa da máquina virtual. Enfim, é um aplicativo de mapas, ainda que ele tenha ficado melhor do que ele já foi, a maior parte das pessoas de fato continua utilizando os serviços do Google, né? O Google Maps. Difícil ter concorrente. Aqui tem um aplicativo de fotos que serve para você visualizar e organizar as suas fotos. Aqui você tem um aplicativo de contatos, que é basicamente a mesma coisa. Isso aqui foi um pouco corrigido se você for ver com o Big Sur, mas é bem notável o quanto você tem diferença em design. A Apple, que sempre foi bastante consistente, deixa eu abrir aqui um novo documento qualquer. Você vai ver que hoje em dia, se você pegar esses aplicativos, todos são bem diferentes, olha só. Design de colunas, esse aqui não é exatamente uma red bar, porque os botões aqui eles não estão ao lado do ir e voltar. Aqui você tem algo mais parecido com essa proposta, só que com um tamanho um pouco menor nesse caso. Se você pegar o Safari, por exemplo, olha, os botões de ir e voltar eles estão na posição correta, digamos assim. Ou seja, inconsistência de design chegou ao ponto de a gente apontar o dedo até para a Apple, que sempre foi referência nisso. É claro que esse tipo de inconsistência de design pode ser algo muito pequeno perante algumas atrocidades que eu já mostrei para vocês aí dentro de distribuições Linux, por exemplo, que geralmente não tem designers efetivamente envolvidos. Mas aqui você tem o contatos, então vale pontuar que existe esse tipo de coisa, tá? Eu vou fechar aqui também. Calendário. Uma aplicação de calendário sem muito esquema, na verdade. Você pode logar com a sua conta da Apple, né, o seu iCloud, que vai ter 5 GB de armazenamento, entre outras coisas, e ficar sincronizando aí o seu calendário com a nuvem. Certamente eu utilizaria o Google Calendar aqui, que é o meu de preferência hoje em dia. A gente tem um aplicativo de lembretes da própria Apple e um aplicativo de notas.
Eles poderiam ser o mesmo aplicativo, mas não são. Então aqui você tem já uma sincronia com o iCloud. Meu iCloud já está logado, então ele funciona assim. Mais uma vez você tem dois designs completamente diferentes um do outro. Olha só para as aplicações. Mas você pode aqui fazer um esquema de tarefas. Eu costumo usar o Todoist para esse tipo de coisa. Ele tem funcionalidades semelhantes, com a diferença de que é completamente grátis aqui dentro do macOS. Seguindo, a gente tem o Apple Music, famoso iTunes, a gente poderia dizer. Talvez um dos aplicativos mais famosos da Apple fora do macOS também. Ele tem um design bem bacana, você pode assinar o serviço lá da Apple Music, tem aqui o iTunes Store. Tem um design diferenciado também, se você for ver em relação a outras aplicações. Os podcasts saíram dessa aplicação recentemente, então você tem o Apple Podcasts, esse sim tem o mesmo design que aquele. Tem o Apple TV, ou seja, são todos serviços da Apple. E esse aqui, por exemplo, não tem o mesmo design que os outros ali. E depois a gente tem a App Store, que seria a loja de aplicativos que tem um design diferente. Então, né? Olha só, você tem esse tipo de design de interface, esse tipo de design de interface, esse tipo de design de interface. Por mais que eles tenham problemas de coerência nesse caso, ainda dá a entender que faz parte do mesmo ecossistema. Porque a maior parte das coisas tem um approach, ainda que as barras aqui sejam diferentes. Isso que são aplicativos que já são feitos pela própria Apple. Imagina aplicativos de terceiro e tal que podem ter um visual diferente. Muitos de vocês talvez fiquem curiosos em relação aqui à App Store, porque é por aqui que você vai baixar novos aplicativos para o seu Mac. Mas ele funciona de formas diferentes e ele é bem focado em venda. Nada de errado com isso. É importante que os aplicativos tenham como monetizar, né? Que os desenvolvedores tenham como vender suas aplicações. Aliás, eu acho que é uma ótima forma disso acontecer. Você tem vários aplicativos grátis também, mas é bem possível que coisas básicas você não encontre. Por exemplo, o Firefox, se você pesquisar aqui, tem um monte de coisas, sei lá, esquisitas aqui, mas o Firefox especificamente não tem. Da mesma forma, o Chrome você não vai encontrar por aqui. Ou outros aplicativos open source, como o GIMP. Aplicativos que são grátis, você não vai encontrar. Photoshop, por exemplo, aqui a gente vai conseguir Photoshop. Olha só, o Photoshop você vai conseguir por aqui. Você consegue instalar Steam por aqui. Se bem que agora é capaz de ser, né, provavelmente os últimos momentos que a Steam vai funcionar aí no macOS. Já que a Valve já anunciou que eles estão deixando o Mac de lado, né? Enfim, tem bastante coisa legal aqui. E funciona basicamente assim. Deixa eu pegar algum aplicativo grátis aqui. Para baixar o aplicativo seria só clicar aqui em cima. Você tem alguns aplicativos divididos por categoria. O visual da loja me agrada bastante. Eu acho que convida você a explorar e descobrir novas aplicações. Eu acho que é algo que os desenvolvedores Linux, por exemplo, podem se inspirar para melhorar suas lojas de aplicativos. Existem algumas bem bonitas e bem organizadas, simples, que eu gosto. Mas eu acho que essa aqui tem uma pegada legal. A Snap Store, que a Canonical meio que separou da Gnome Software, por exemplo, podia ser mais desse jeito. E aqui você tem atualizações dos aplicativos, não é atualizações do sistema operacional. Assim como no Windows, essas coisas são colocadas em locais separados. Se você instala um aplicativo de terceiro, como por exemplo o Google Chrome ou alguma coisa assim, o processo de atualização também é à parte. Se eu escrever aqui Chrome, a gente pode baixar o Google Chrome para você ver como que se instala, fazer o download, permitir, nesse caso. Repara aqui ó, no ícone, na animação que ele fez, pulou aqui para downloads. Aqui a gente tem o ícone no Safari, né, dele baixando. O Chrome para Mac tem quase 100 megas, é quase o dobro, eu acho, do que seria a versão de Linux. E o processo de instalação dele, aqui a pasta de downloads, veja que mudou o ícone dela, né? Ela abre desse jeito, bem legal, você pode abrir direto no Finder. Ele é um arquivo .dmg, você dá 2 cliques, aguarda ele abrir. Um .dmg é bem parecido de um app image dentro do mundo Linux. Uma vez que tem aberto, o instalador é basicamente o seguinte: como se trata de uma imagem e o .dmg é exatamente isso, ele é quase que um executável, a única coisa que você precisa fazer é mover esse arquivo aqui para dentro da sua pasta de aplicativos, que aparece justamente aqui. Aqui você tem todos os aplicativos que você teria no Launchpad, inclusive. Então, os instaladores fazem isso com muita frequência. Repara que ele montou aqui na área de trabalho o dispositivo quase como se fosse uma ISO, efetivamente. Você só precisa fazer esse gesto aqui para arrastar.
que é, olha aqui atrás, basicamente copiar o arquivo de uma pasta para outra. Então os instaladores criam esse atalho, repara que abre até um diálogo de cópia do próprio Finder aqui. E o tempo que leva para instalar é basicamente o tempo que leva para fazer uma cópia. Se você usa um SSD, por exemplo, a cópia é quase instantânea. E aí você pode acrescentar o aplicativo desse jeito aqui na sua barra, ou abrir ele, depois fixar, enfim. Ele já pediu se eu queria alterar ali para o navegador, enfim. Então aqui a gente tem o Google Chrome, que tem virtualmente aqui os mesmos recursos que você tem em qualquer outra versão. O navegador é sempre o mesmo. Deixa eu abrir aqui em cima e a gente voltar. Vou fechar, na verdade eu acabei minimizando ele para cá, né? E a gente pode abrir até aqui o monitor para ver como é que tá o consumo de RAM agora que o Chrome está aberto também. Olha lá, 2.8, 2.9, daqui a pouco a gente bate 3 GB quase com certeza. A gente pode encerrar os aplicativos aqui pelo nome deles também, que tem alguns outros aplicativos abertos, né? Então a App Store é basicamente isso. Quando você abre algum aplicativo que não está no dock, por exemplo, deixa eu chamar o Spotlight aqui, a gente pode abrir o terminal. Certo? Você vai ver que ele vai aparecer aqui nessa seção como um aplicativo favorito. E você repara que ele está usando os SH agora também, tá? O macOS ele tem raízes Unix, mas perto do BSD nesse caso. Então os comandos de Linux, digamos assim, eles não funcionam, pelo menos não todos eles. Mas algumas coisas comuns, como o ls, por exemplo, vai funcionar, cd, aquela história toda. A gente não vai falar efetivamente de terminal. O terminal tem um visual bem pobre, bem feio, as pessoas costumam utilizar outro terminal ou simplesmente customizar ele ali bastante para deixar ele com a aparência preta e tal. Muitas coisas que você quer fazer no macOS, que são configurações avançadas ou mudar o comportamento do sistema, basta você assistir tutoriais aí na internet, envolvem copiar e colar comandos no terminal. Não é para você se assustar com o terminal, obviamente. Se você acompanha o meu canal faz um tempo, provavelmente você gosta de terminal também. E aí quando eu fechar aqui, clicando no botão de fechar, ele não realmente fecha, ele fica aqui. Eu posso encerrar ele, mas ele vai permanecer nessa região porque eu deixei ele como um aplicativo recente. Então ele acaba acumulando e enchendo essa dock aí de aplicações. Por isso que é bem comum de você ver pessoas, pelo menos não os muito tech savvy aí, com o macOS, rodando o macOS e com a barrinha cheia de coisas. Agora vamos falar aqui de preferências do sistema, onde você vai ver, por exemplo, a inspiração do painel de controle que o Unity usava, que o GNOME usava antigamente e que o Cinnamon usa hoje em dia. É o painel de controle do macOS. Olha o design dele aqui. Tudo que você pode querer configurar sobre o Mac está aqui, basicamente. Assim, pelo menos as coisas que a Apple quer deixar você configurar, ao menos. Você tem aqui o seu nome com o Apple ID, etc. Você pode mudar a sua foto. A foto vem lá do seu perfil, a minha que está sem nenhuma. Você tem aqui o seu Apple ID e o seu compartilhamento familiar, que também tem seleções que você pode fazer, certo? Esse botãozinho aqui em cima é o botão Home. Então, em qualquer lugar que você entre, você pode clicar nele e ele te leva de volta. Aqui, em geral, tem algo que provavelmente você ia gostar de fazer, que é deixar no modo escuro, né? Eu gosto muito desse modo escuro do macOS, fica bem bonito, bem legal e é assim que eu gosto de usar. E aí você pode mudar o Accent Color, o padrão dele é aquele azul, mas se você gosta de uma outra cor, você pode deixar ela, ver que vai mudando aqui. Um recurso bem legal que o Linux Mint trouxe recentemente também, que o Elementary OS está pretendendo trazer, algo que seria legal se estivesse no GNOME também, sem dúvida. Dentro aqui, antes que eu me esqueça, você pode criar pastas e tal, por exemplo, essa que eu criei na área de trabalho, e colocar ela em uma etiqueta de cores, assim como você tem no Elementary, assim como você tem no Deepin, e aí você marca, digamos, roxo aqui. Quando você clicar em roxo, ele vai te mostrar todas as pastas com essa tag. Dentro do GNOME, por exemplo, você tem isso colocando em favoritos, ele aparece em cima aqui como favorito. Não tem como separar por tags um monte de arquivos diferentes, pelo menos não por enquanto, mas é o mais parecido possível que tem ali. E a gente instalou o Chrome, mas não desmontou a unidade. Então aqui, ó, como você pode ver, ele mostra como uma unidade montada, a gente pode ejetar ele some lá da área de trabalho também. Aqui a gente pode mudar o navegador padrão, bem mais fácil que no Windows, né? Menos voltas para se dar, entre outras opções completamente opcionais. Aqui a gente tem configuração da área de trabalho, com a proteção de tela, aqui em mesa no caso. Você tem vários wallpapers, aqueles wallpapers que mudam de cor durante o dia e tal. Repara que o wallpaper mudou um pouquinho ali também. Nesse caso aqui, você tem wallpapers com altíssima resolução, porque grande parte dos Macs vendidos eles têm tela retina, tem tela
com uma quantidade de pixels gigante, então eles colocam wallpapers padrões não só muito belos, na minha opinião, mas que tem uma resolução sobrenatural praticamente aí para desktop, para que fique muito bem em todo tipo de tela. Tanto que eu uso esse wallpaper aqui, um pouco modificado por mim mesmo, mudei um pouco as cores dele no meu próprio desktop. Eu adoro a foto do Monte Catalina aqui. Acredito que seja esse, né, o dito cujo. Aqui você tem as configurações da dock, então você pode mudar o tamanho dela aqui embaixo. Basicamente o tamanho que você quiser. O tamanho da ampliação, se você ligar a ampliação, no caso, né, quando você passa aqui embaixo ele vai dar esse zoom. Você pode diminuir um pouco para não aumentar tanto e tal. É um efeito legal de se ter. A posição na tela você pode colocar embaixo, na esquerda ou na direita. Isso aqui em termos de visual é muito da customização que você pode fazer. Conheço bastante gente que usa aqui do lado para ganhar espaço vertical, por exemplo. Configurações do Mission Control, configurações da Siri, configurações do Spotlight, o que ele vai poder pesquisar e também configurações de privacidade, etc. Configurações de idioma e de região, para você mudar o idioma do macOS ou de algum aplicativo em específico. Aliás, isso é uma coisa bem legal. Você pode mudar o idioma de um aplicativo em específico. Claro, se ele tiver suporte a mais de um idioma. Os aplicativos da Apple, por exemplo, eles têm suporte a diversos idiomas. Você pode adicionar um deles aqui, clicando nesse botão, e dizer que... Vamos pegar um que esteja fechado aqui, por exemplo, mensagens, o iMessage. Repara, ele está em português, né? Inicia a sessão do seu ID, etc. Eu vou encerrar ele aqui. A gente pode adicionar o mensagens e aí mudar o idioma para francês. Vou adicionar. E agora se eu abrir ele aqui, ele vai estar em francês, como você pode ver. É um recurso bem legal, bem interessante. Pode ser útil em alguns casos, sem dúvida nenhuma. Configuração de notificações, o que pode ser notificado, etc. Quando que pode ser notificado, ligar ou não perturbe. Você já tinha visto antes aqui embaixo, né? Esse tipo de coisa. Contas de internet, algo bem comum aí nas distros Linux também. Você pode ligar, no caso eu liguei o meu Game Center e o iCloud aqui, né? Você pode ligar outras contas também, clicando nesse botãozinho, né? Você pode colocar a conta Google e aí poder sincronizar o seu calendário, aquela coisa toda, como eu tinha mencionado antes. Configuração de usuários e grupos. Olha aí, é bem parecido com o que você tem no Linux também, não tem muito segredo. Você vai poder trocar senha, poder adicionar usuários. Ferramentas de acessibilidade, ferramentas de tempo de uso. Esse aqui eu acho bem interessante. Qual aplicativo você usou por mais tempo e tal. É uma forma de você ter controle sobre o que você faz. Depois a gente tem segurança e privacidade. E aqui tem algumas coisas bem padrões que eu acho que nem é tão interessante assim, mas a atualização de software, você consegue atualizar o seu macOS nessa seção especificamente. Basicamente serve para você verificar se tem atualizações ou marcar essa caixinha aqui para que ele atualize automaticamente. Aí você precisa digitar a sua senha e tal, do mesmo jeito que você precisa para instalar aplicativos. Configuração de som, configuração de rede. Você vai ver que muitas distribuições Linux têm interfaces semelhantes a esse tipo de coisa. Olha só, bem parecido de fato. Impressoras e scanners que usam o CUPS, o mesmo que o Linux utiliza, configurações de teclado, trackpad. O pessoal elogia muito os trackpads dos laptops da Apple, né, dos MacBooks e tal. E aqui você tem configurações de gestos e tudo mais, do mouse também, monitores onde você pode mudar a resolução, esse tipo de coisa. O Sidecar seria uma tecnologia para você ligar o seu iPad no seu Mac, se eu não me engano, e aí você consegue utilizar ele como uma segunda tela. Economizador de energia, você tá perfis e configurações de energia basicamente, configuração de data e hora, compartilhamento relacionando o AirDrop, essas coisas assim. Time Machine seria uma ferramenta para você fazer backups incrementais, exatamente como o Time Shift que você tem no Linux Mint. Eu uso o Time Shift no Pop! OS, também tem na loja de aplicativos. Configuração de discos de inicialização e de CDs e DVDs, que é uma coisa legada. Tem algumas coisas que valem menção, eu acho aqui. Como eu coloquei no Dark Mode lá, todos os aplicativos da Apple ficaram com o Dark Mode. Isso é bem legal, o ecossistema todo se comporta muito bem em relação a isso. Você pode esvaziar a lixeira clicando com o botão direito aqui, esvaziar lixo. Aqui no Finder você tem alguns atalhos que eu tinha esquecido de mostrar, mas que já que estamos aqui, acho que é legal de você saber. Clicando com o botão direito você pode mostrar todas as janelas, tá vendo? É uma forma de ocultar, né? E aí também clicando com o botão direito você tem acesso rápido às suas pastas, download, etc. E aí clicando em mostrar todas as janelas, ele mostra todas as janelas do Finder nesse caso.
Usando aqui o Mission Control, você consegue ter aquela visão espalhada de todas as janelas, parecido com aquele preview do Gnome. E aí você pode jogar os aplicativos para janelas ao lado aqui, por exemplo. E quando você arrasta um deles, ele cria a área de trabalho automaticamente. Você consegue colocar lá. E quando você tem somente uma aplicação em cada lugar, e quando ele foi criado, no caso, né, para isso, você consegue ver o nome da aplicação. Se você clicar nesse botão para expandir, ele vem para essa área de trabalho. Tem um visual bem agradável, sem dúvida nenhuma. E bom, pessoal, eu não tenho dúvida que existem muito mais detalhes para se explorar dentro aqui do macOS. Certamente eu deixei uma ou outra coisa de fora aqui, mas eu acho que para você que não conhecia, já deu para ter uma noção bem clara de como o sistema funciona, qual é a aparência das coisas principais e tudo mais. Se você tiver alguma sugestão para eu fazer de conteúdo relacionado ao macOS aqui, coloca nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like e me diz aí os seus pensamentos em relação a isso. Se ainda não viu o vídeo onde eu mostrei como setar uma máquina virtual igualzinha dessa, o link está aqui na descrição. E mais uma vez, obrigado à IBM por patrocinar este episódio aqui do Dio Linux. Confira aí o primeiro link na descrição da maratona Behind the Code. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu e